Gestão de contratos de terceiro. Mais uma funcionalidade do Consystem muito importante na gestão de uma obra. Sabemos que praticamente todas as obras existem a necessidade de envolver terceiros. Seja um terceiro que vai fazer um frete, seja um terceiro que vai trabalhar em algum serviço específico da obra, ou até mesmo quando muitas etapas elas precisam ser terceirizadas, mesmo que a gente tenha os recursos internos em casa. E como é que se faz a gestão disso? Como é que eu faço o acompanhamento do contrato, saber que o contrato está em dia, que o contrato não existe nenhuma pendência de documentação e, mais bacana ainda, como é que eu sei qual é a qualidade do serviço prestado. O Consystem tem um módulo específico para a gestão de contratos de terceiros, onde é possível cadastrar a validade do contrato, ter um acompanhamento da execução, ter o lançamento das medições dos serviços prestados, né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma empresa de frete que presta serviço terceiro, eu tenho que lançar a minha medição no fim do mês para cobrar, é onde eu vou dizer, fiz um frete para tal obra, depois fiz para outra, para aquela, isso tudo acompanha a minha medição e isso vai me dizer o valor do meu serviço prestado, tramita por uma alçada de aprovação, onde o gestor do contrato é o primeiro em avaliar aquela medição, dizer que está ok, aprovada, depois vai para as aprovações dos demais departamentos, tudo isso configurável de acordo com cada realidade. Então aqui, demonstrar um pouco no módulo de gestão de terceiros, eu tenho aqui as opções de cadastro, né, onde eu vou dizer que tipo de contrato que tipo de fornecedor, né, qual é o fornecedor, tipo de contato que eu faço, tipo de reajuste, o tipo de medição, né, se é uma medição diária, se é uma medição mensal, se é aqui por cópia, se é um preço fechado, né, então tudo isso é configurado dentro da parte de cadastro, né. Eu tenho aqui então a execução dos contratos, né, então vamos lá, eu vou pegar um exemplo, né, onde eu tenho aqui, por exemplo, um cadastro, como eu estava falando, de um serviço de transporte, né, então eu tenho aqui as informações, né, no caso do fornecedor, a vigência desse contrato, ou seja, esse contrato ainda está vigente, tipo de reajuste ele não é reajustável, ou seja, tem que ter uma negociação quando ele chegar no prazo, o pagamento é mensal, quem é o gestor, que vai ser o que vai aprovar, qual é o tipo de contrato, né? Se eu tenho alguma obra vinculada, ou seja, bacana que eu posso inclusive dizer, esse contrato ele não pode estar prestando serviço em uma obra diferente daquela que está configurada. Se eu não tenho, como é o caso aqui, é um serviço que vai ser prestado em qualquer obra que houver necessidade. Então aqui eu tenho aqui a execução dos serviços, né? No caso aqui não tem nenhum lançado, mas eu teria aqui o histórico, né? A memória de cálculo, como é que eu chego naquele valor que foi combinado, né, na época da negociação. E aqui, como eu falei antes, as medições, né? Então, tenho todos os lançamentos de medições, né, desse serviço, né? Se eu tenho um lançamento, eu tenho que tramitar ele por uma alçada de aprovação. Tenho aqui os documentos, né, relacionados, como o Consystem, ele faz a gestão documental, ele acompanha, então os documentos, próprio documento do contrato, assinado, tudo é um documento que vai aqui, ou outros documentos relacionados àquele contrato de terceiro. É aqui que eu digo se existe uma pendência de documentação ou não, eu posso configurar por aqui, né? Então, na hora do pagamento, liberação lá na alçada de aprovação, isso vai ser um acusador para que eu revise antes de liberar esse pagamento, né? Então, esse módulo é um módulo bem importante. Aqui eu faço a configuração das alçadas de aprovação, né? Quem aprova tal etapa primeiro, quem aprova a segunda etapa, né? Então, gerir contratos de terceiro é algo que não só pelo acompanhamento do contrato em si, pelo acompanhamento financeiro, mas também é muito importante gerir e ter todo o controle para que isso eventualmente até evite algum problema de alguma execução trabalhista, alguma outra execução judicial. E o Consystem, né, ele faz isso muito bem. Ele tem essa funcionalidade, ele tem essas
ferramentas que te apoiam no acompanhamento e que te apoiam em ter aquela lupa em cima do serviço prestado, para que amanhã ou depois tu não tenha nenhum problema ou que tu não esteja usando um serviço que já não esteja mais em validade ou que tenha alguma pendência de documentação. Enfim, todos esses transtornos eles são resolvidos através desse módulo. É mais uma das funcionalidades do Consystem.